Santa Cruz. Veja agora o Santa no campo da decisão. Delira a torcida tricolor. Vai para a cobrança de falta a equipe do Santa. Peu batendo violento, largou, chegou, passou também pelo Ivan, ele bateu, Enágio, errou! Autorizado o Porto. Bateu, defendeu Luiz Neto! Defendeu Luiz Neto, vamos ver o que o árbitro dá. Defendeu Luiz Neto. Defendeu Luiz Neto, hein? Tem um pênalti ainda para ser cobrado, hein? Vai para a bola, Gomes. Atenção, bateu, errou! Santa Cruz, nunca mais esta vitória. Santa Cruz, ao teu passado de glória. Santa Cruz, nunca mais esta vitória. Sendo o toque. Edmundo dá por cima para Mazinho, que tá bem, Mazinho, Paulo Vitor tá fora do gol, ele tenta de longe, bateu no travessão, alá Maradona, e veio para os braços de Paulo Vitor, o árbitro pede a bola e termina o jogo. Santa Cruz é o campeão de 1990, o ano da Copa. 0 para o time do Santa, 0 para o Sport na prorrogação. A sobra do Araújo. Barreira falhou. Zélio bateu pro gol. Gol do Santa! Zélio aos 44 minutos do segundo tempo. 30 segundos pro final do jogo que você tá vendo aí. Galera do Santa explode num grito só. É campeão, é campeão, é campeão. Tempo regulamentar esgotado. Vai pedir a bola o Wilson Souza. Santa Cruz, campeão pernambucano de 93. Festa no estádio do Arruda, do campeonato do Santa de 1993. É a festa tricolor. Saudações, torcida coral. Hoje o Beberibe tem uma edição especial em homenagem ao quase cinquentenário estádio José do Rego Maciel. O Arruda está fazendo 49 anos de idade, né? Dos estádios dos 3 grandes clubes de Recife, é o mais novo, foi inaugurado em 4 de junho de 1972, e foi um marco na história do Santa Cruz, que até então era um dos grandes de Recife sem estádio. Ele não tinha casa para jogar, ficava dependendo de jogar nos Aflitos e na Ilha do Retiro. Então, hoje é uma data especial, e estamos aqui com Wagner e com André, para que a gente fale, cada um de nós, do que o Arruda representa. Pessoalmente, né, para cada um, todos aqui tiveram uma primeira vez no Arruda bastante particular, todos têm uma relação de muito afeto, de muito carinho para o Arruda, que é um estádio que é importante não só para o Santa Cruz e para a sua torcida, mas para o futebol pernambucano como um todo, né? Já que durante décadas foi a casa da seleção brasileira aqui em Pernambuco. Eu vou começar com o nosso amigo André. André, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, amigo Francisco. Boa noite, Wagner. Boa noite, boa tarde, bom dia a toda a nação tricolor que está nos vendo e ouvindo nesse mundo de Deus. Bom, falar do Arruda é falar da minha segunda casa, literalmente. Quando eu digo isso, eu não digo por meras palavras, é porque eu me sinto mesmo, né, como o Arruda como minha segunda casa. Eu tenho uma emoção muito forte quando vou ao estádio José do Rego Maciel, porque o Arruda faz parte da minha vida mesmo. Eu fui ao Arruda em 79, tinha 9 anos de idade, e vários jogos marcantes no Arruda, e o primeiro deles foi justamente a conquista do título do bicampeonato de 79,
ainda com aquele time base de 78, aquele time massa de 78, claro, sem Nunes e Fumachum, mas você tinha Givanildo, você tinha Betinho, você tinha Alfredo Santos, você tinha Carlos Alberto Barbosa, você tinha Pedrinho, você tinha Joãozinho, e você tinha no banco Evaristo de Macedo. Então, o meu primeiro contato com a Arruda, né, se deu logo após essa conquista, né, quer dizer, o Santa Cruz conquistando, na realidade, e eu estava lá, né, conquistando o Pernambucano de 79. Então, foi o primeiro, digamos assim, o primeiro jogo marcante, né, no estádio José do Rego Marcel. E fora outros, né, outros fatos que a gente tem como referência o estádio José do Rego Marcel como o principal palco, né, de espetáculo do estado de Pernambuco. O Arruda, ele transcende a questão de ser um estádio de futebol. O Arruda é o maior palco de espetáculo do estado de Pernambuco. E aí, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai dizer aos torcedores do Santa, né, lembrar aos tricolores, né, dessas passagens extraordinárias que o estádio José do Rego Maciel propiciou à torcida do Santa, aos pernambucanos e aos brasileiros. E antes de passar para a Wagner, torcedor, a gente está seguindo aqui uma ordem cronológica, certo? E nós aqui, André conheceu o Arruda primeiro. Depois fui eu. Minha primeira vez no Arruda, é interessante que do jogo eu só lembro da ida para o estádio, indo com meu pai e com um vizinho que tinha carro, uma Brasília, e da ida, daquela festa, daquele barulho, mas eu não lembro praticamente nada do jogo. Foi em 1984 e foi 1-1 o jogo Santa Cruz e Náutico, e foi um dia em que choveu muito. Esse foi o meu primeiro contato com o Arruda, a primeira vez que eu estive lá. E fiquei empolgado, certo? Embora não lembrasse do jogo. Depois de sair, pude ir várias vezes e vários jogos me marcaram. Mas eu poderia citar um aqui, porque me foi especial, porque foi o primeiro jogo que eu fui com o ingresso que eu comprei. Foi o meu primeiro ano de trabalho, na realidade era um estágio. Eu estagiava na companhia Fiat Lux Fósforo de Segurança, 1995. Santa Cruz vivia um momento difícil. Vocês devem lembrar que em 1994, o Santa Cruz não venceu o Sport, né? O Sport foi campeão estadual naquele ano, naquele campeonato, e o Santa Cruz não venceu. E nesse jogo, dia 28 de maio de 95, estava fazendo o quê? Quase 2 anos que o Santa Cruz não vencia o Sport. A última vitória tinha sido justamente aquela que o Washington deixou o Sandro no chão, daí foi 2-0. E eu fui nessa partida com meu pai, feliz, né? Por ter dinheiro para comprar o ingresso, me sentindo um adulto. Eu estava com 17 anos de idade. E 17 não, 16 anos, e pude ver o primeiro gol do Luiz Carlos, de cabeça, e o segundo de Amarildo, de falta, e ali o Santa Cruz abriu uma vantagem naquela primeira fase, e aquele time viria a ser campeão pernambucano. E aí esse jogo marcou muito, porque estava todo mundo desconfiado, né? Todo jogo com o Sport, o Santa Cruz ou empatava ou perdia. E naquele jogo da afirmação, que serviu como a minha afirmação, claro que eu não era independente, eu continuava morando com os meus pais e ganhava muito pouco no estágio. Vocês sabem como é aborrecente, né? Ainda mais trabalhando, o camarada se sente meio que dono do mundo, e isso terminou me marcando. Foi o meu primeiro jogo, assim, digamos, com uma certa independência no Arruda, e esse jogo tem um caráter especial para mim até hoje. Agora vamos ao caçula aqui do trio, para que Wagner fale da primeira experiência dele no Arruda. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a imensa galera coral. Boa noite a Francisco de Assis e a André. Rapaz, é um prazer estar aqui falando, né, das experiências, né, do Arruda, que igualmente é a minha casa. O Santa Cruz é como alguém da minha família, alguém muito próximo meu, sabe? Então, a minha primeira vez no Arruda foi em 1986, no jogo contra o Palmeiras. Também lembro muito pouco da partida. Eu lembro que eu estava numa festa de família em Ouro Preto e meu pai estava para ir para o jogo, uma dada hora da tarde. Eu vi meu pai falando com minha mãe que ia para o jogo. Um primo meu, e hoje é sargento da polícia, torce para o esporte,
Hoje a gente não se fala, né, por questões pessoais, mas a gente era muito unido na época. Ele torcia para o esporte, mas pediu para ir para o jogo. Então meu pai aceitou levá-lo. Eu vendo meu pai levar ele, quis ir também. Na época eu tinha 6 anos. Meu pai me aceitou, me levou. Lembro que foi uma vitória. Eu ainda lembro de um dos gols ali na barra da Avenida Canal, o Santa Cruz jogando de branco contra o time de verde. Lembro também da refletor, muita coisa, sabe? Lembro flash. Lembro eu voltando para casa no ônibus, feliz da vida, o Santa Cruz tinha ganho. Aí depois retornei ao Arruda em 89, de vez, até hoje. Vencemos o Náutico com um gol de falta de Mandinha na decisão do primeiro turno daquele campeonato. Foi um gol de falta na barra na Rua das Moças. O goleiro do Náutico era Jorge Pinheiro. A bola foi do lado direito, foi um golaço. E desde então, o Santa Cruz, para mim, entrou na minha vida para não mais sair. E, enfim, foram muitas histórias, muitos jogos. Assim, teve resultados que o Santa não se ouve bem, né? Mas eu não entendia muito, que eu estava começando a ver as partidas. Até que chegou o ano de 1990. E eu ia para aquela final contra o Sport no Arruda. Mas eu gripei, fiquei com a garganta muito inflamada, minha mãe não me deixou ir. Assisti o jogo, escutei o jogo no rádio, né? Na radiola. Fomos campeões, graças a Deus. Aí teve a final de 93, eu disse, não, essa final eu não perco não. E eu lembro que no dia eu dilatei pupila para fazer exame de vista. E minha mãe chegou para mim e fez, Wagner, tu vai pro jogo, tu tá enxergando. Eu falei, olha, em 90 eu não fui por causa da garganta, mas dessa vez nem a vista vai me atrapalhar. E eu fui pro jogo, choveu bastante, debaixo de chuva, e foi um jogo marcante para mim, porque ali foi a minha primeira final, né? Foi minha primeira final, e eu costumo dizer que aquele ano foi o meu 83, né? O meu 83, porque exatos 10 anos, a mesma final contra o Náutico, Santa Cruz com o mesmo uniforme. E eu lembro que eu tinha ido para o primeiro jogo, o Santa tinha perdido, foi para o segundo. Quando o Paulo Leme fez aquele gol de falta, aí a gente ficou já ressabiado, né? Mas a gente ficou lá até o fim. Então, aos 40, a torcida do Náutico já comemorando, a torcida do Santa indo embora. Tava lá eu e meu pai na social. Aí Fernando vai e empata o jogo. Aí eu lembro do meu pai virar para o amigo lá deles da social e, pelo menos a gente não perde o jogo. Aí quando deu 43, 42, 43, meu pai, Wagner, vamos embora? Tá, vamos. A gente foi descendo devagarinho. Quando a gente chega ali, o último degrau, para dobrar, para entrar no túnel de acesso e ir embora, meu pai desceu o último degrau. Foi a hora que Parreira falhou. Aí eu fiz, espera aí, pai, vamos ver esse chute aqui. Vamos ver esse chute. Foi quando o Célio acertou aquele petardo, a gente virou o jogo. A gente foi campeão e é uma cena que eu vou levar no meu caixão comigo, sabe? Cheguei em casa de 1h da manhã, debaixo de chuva, molhado e feliz da vida. E daí, então, teve muitas alegrias, decepções também, mas coisas da vida. E vamos seguindo. Ô, André, você falou da sua primeira experiência, mas eu acho que você não falou do que mais lhe marcou. Qual foi o jogo que mais lhe marcou no Arruda? Francisco, alguns jogos, não dá para dizer só foi um, né? Mas, assim, o primeiro grande jogo assim, que me marcou no Arruda foi a final de 83. Aquele 18 de dezembro de 83 não me sai da cabeça. Pelo conjunto da obra, sabe? Pelo aquele campeonato que, para mim, foi o maior campeonato que eu já assisti, que foi aquele de 83, que deu de tudo. E só para você ter uma ideia, o jogo começou de 5 horas da tarde, entre Santa Cruz e Náutico, o Arruda lotado. Eu fui empurrado para a torcida do Náutico, né? Assisti o jogo na torcida do Náutico, e tempos diferentes, né? Se fosse hoje, não sei nem se eu estaria aqui contando história. Mas, assim, o jogo começou de 5 horas da tarde e terminou lá para as 9 horas da noite, né? Então, aquele jogo foi muito marcante mesmo. E você estando na torcida adversária, você vendo sua torcida ali vibrando, é um negócio que não me sai da cabeça, entendeu? Então, o primeiro grande jogo marcante foi esse.
Teve o jogo de 93, aquela final contra o Náutico também, que foi uma coisa extraordinária, não é? Se você me permitir, teve alguns jogos interessantes, aquele jogo contra o Flamengo, em 2001, jogo da chuva, que Luizinho Vieira fez aquele gol de cobertura. Também foi um jogo marcante pela circunstância da chuva, né? Enfim, alguns jogos realmente do Santa Cruz muito marcantes, né? Que não dá aqui em pouco tempo para a gente falar de todos. Mas esse que eu citei para vocês, com certeza, foi muito marcante. Depois, se você me permite, eu falo de outras histórias do estádio José do Rio Maciel. Pronto, com certeza, vamos chegar nelas. Agora, o Santa Cruz, o Arruda não é palco só do Santa Cruz, né? E não só dos times do futebol pernambucano. Foi palco da seleção brasileira também em vários jogos. Eu sei que Wagner foi para alguns deles. Qual foi o primeiro jogo da seleção que você foi no Arruda, Wagner? O primeiro jogo que eu fui do Brasil foi em 1989. Brasil 2, Paraguai 0. Um jogo que o Brasil vinha precisando da vitória para garantir a classificação. A seleção brasileira veio praticamente corrida de Salvador e foi emocionante. Eu assisti o jogo ali na arquibancada superior da Rua das Moças. 2 gols de Bebeto. Para sair foi aperreio, que eu era muito magro. Eu lembro meu pai me puxando assim no meio da torcida. Mas valeu a pena. Foi uma experiência e tanto. Foi marcante demais. Eu não esqueço. Bebeto sempre arrebentava no Arruda. O Arruda deu muita sorte para Bebeto sempre fez gol. Sempre que veio para cá, deixou a marca dele. Ô André, e o seu primeiro jogo da seleção no Arruda? Meu primeiro jogo da seleção foi aquela seleção lendária de 82, um amistoso contra a Suíça, foi 1-1. O anel superior do Arruda estava em construção, né? Ainda você via os ferros ali. Mas assim, foi o primeiro jogo. Eu me lembro que eu praticamente não dormi nesse dia. O jogo foi à noite, de 5 horas da tarde, eu já estava pronto, ansioso. Era a primeira vez que eu vi a seleção brasileira jogar no Arruda. E foi o meu primeiro jogo no Arruda da seleção brasileira. E o Arruda foi palco do último gol de Zico pela seleção brasileira, no amistoso com a Iugoslávia, Brasil 4 e Iugoslávia 2. Você estava nesse jogo? Tava nesse jogo, sim. Se você me permitir, Francisco, o Brasil tem uma intimidade, né? A seleção brasileira tem uma intimidade muito grande com o estado do Arruda. Eu cito aqui 3 fatos, rapidamente. Primeiro, foi nesse jogo, Brasil e Iugoslávia, pouco antes da Copa de 86, que Zico fez aquele golaço na barra da Rua das Moças, e esse gol de Zico foi o último gol de Zico vestindo a camisa da seleção brasileira. Ou seja, Zico fez o último gol jogando pelo Brasil no Arruda. Em 94, um amistoso Brasil e Argentina, em que Maradona estava no banco de reservas, também um pouco antes da Copa de 94, né? Ronaldo, na época chamado de Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, estreou vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, o primeiro jogo que Ronaldo vestiu a camisa da seleção brasileira foi no Arruda. E, por fim, o jogo contra a Bolívia, em 93, em que a seleção brasileira entra no Arruda, o Arruda lotado, com o maior público já registrado no Arruda oficialmente, 96 mil pessoas, e a seleção brasileira entra de mãos dadas essas, que foi realmente por iniciativa de Ricardo Rocha, né, por conta do Tri-Supercampeonato de 83. E ele diz isso abertamente. Então, esses fatos são muito marcantes entre seleção brasileira e Arruda e seleção brasileira. Não é à toa que a seleção brasileira nunca perdeu jogando no estádio José do Rego Maciel. Essa é uma história que infelizmente terminou, né? Porque a última partida da seleção brasileira no Arruda foi em 2010, e depois da construção da arena, dificilmente teremos um jogo da seleção. Olha, a seleção brasileira jogar no Brasil já está difícil. Está difícil. Infelizmente. Só corrigindo, o último jogo do Brasil foi em 2012, contra a China, 8-0. Sim, foi. O Neymar deitou nesse jogo. Sim, teve esse jogo contra a China. Teve gol de Neymar, viu? Teve gol de Neymar. Bem lembrado. Depois da Arena de Pernambuco, jogador top aí. Dificilmente tem um jogo do Brasil na rua. Só pegando um gancho também, né, que o tempo é curto, para a gente também não se esquecer, como o Wagner falou,
vamos lembrar dos grandes craques que jogaram no palco do estádio José do Rego Maciel. A começar pelo maior de todos, Pelé. Não é? Você teve Pelé, você teve Rivelino, você teve Zico, não é? Falcão. Então, assim, Falcão, Sócrates, entendeu? Romário, Bebeto. Roberto Namide, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, não precisa nem dizer. Rivaldo começou, né? É. O Rivaldo começou. Neymar. O São Paulo, É. campeão mundial de 92. Exatamente, Raí, Neymar. Então, celeiro de craques, né? De jogadores, craques de bola, que jogaram, né, no estádio José do Rego Maciel. É um registro. Agora, sobre mais jogos assim especiais, né? Todos vocês falaram de jogos aqui, mas alguma experiência amarga? Qual a experiência mais triste assim no Arruda? Nos últimos tempos é até sacanagem perguntar isso, né? Foram muitas. Mas aquela que você tinha certeza que seria um dia de vitória e foi um dia de bastante tristeza. Eu tenho, Francisco. Infelizmente, né, a vida é feita de momentos, né, de glórias e momentos de trevas, né? E tem esse jogo mesmo. Foi a final do Campeonato Pernambucano de 2004. Nós tínhamos ganho do Náutico, o jogo nos aflitos de 1-0. E tínhamos um time muito bem ajustado. Tínhamos o craque do campeonato, Iranildo. Só que naquele dia nada deu certo. Até a bandeirinha de escanteio ajudou o adversário a fazer o gol. E perdemos aquele gol de 3-0. Eu me lembro que a gente ficava um olhando para a cara do outro. Uma sensação muito ruim mesmo. Então, foi um jogo que me marcou negativamente. Foi aquela final de 2004 do Náutico. E aí, Wagner, rapidamente, concorda ou Concordo. Aquele jogo ali foi o nosso 7-1. Realmente, foi doloroso porque parecia que o título era nosso, né? Tava tudo conspirando a favor. Porque existiram dias tristes, mas foram dias que a gente não esperava grande coisa, né? Diferente daquele dia que parecia que ia ter uma festa no Arruda, Santa Cruz há 9 anos que não era campeão pernambucano, estava tudo se desenhando bem e aconteceu aquela catástrofe. Mas vamos voltar para os momentos bons do Arruda, certo? E vamos pedir a Deus, certo? E pedir também por um trabalho profissional e de muito empenho da diretoria, para que a gente possa ver o Arruda como palco de jogos assim, de campeonatos mais pesados, né? Infelizmente, por conta da situação que Santa Cruz vive, o Arruda é um palco de Série C. E para o tamanho do estádio, para a importância do estádio, acho que não condiz com a história do Arruda é um desperdício, ter esse tipo de jogo. E olha, é um palco de Série C e, infelizmente, também tem uma aparência de Série C. Infelizmente, o Arruda hoje, você vê aquela estrutura imponente e bonita, hoje você vê o quê? O estádio maltratado, abandonado, relegado ao descuido, né? Ao descaso. Esses anos. É importante a gente destacar, para quem não viu, para os mais novos, mas, por exemplo, nos anos 80 e início da década de 90, você chegava no Arruda, o Arruda era muito bonito. Era muito bonito mesmo. A gente não tinha essa impressão que a gente tem hoje de casa abandonada, não. O Arruda era bem cuidado, era bem organizado, tanto é que se fazia muitas piadas com torcedores de esporte do Náutico, porque se costumava dizer que o Santa Cruz tinha um estádio. Um estádio... Colosso do Arruda, né? O Colosso do Arruda. Ele dava muito orgulho, não só pelo tamanho, mas pelo aspecto mesmo de bem cuidado. Ô Francisco, se você me permitir, já pegando esse gancho do Colosso do Arruda, é importante que se diga, e se diga até os mais jovens, torcedores do Santa, a importância do estádio José do Rego Maciel para o estado de Pernambuco. Afora as partidas de futebol, o palco do Arruda acolheu shows espetaculares, né? Você teve aí na década de 80, para quem gosta, teve os Menudos, né? Lotou o estádio José do Rego Maciel. Você teve o show de Paul McCartney, que na minha opinião foi o maior show que eu já assisti na minha vida. Um Beatles
cantando no Arruda em 2012. Você teve um show de Roberto Carlos em 2014. Você teve um show agora recentemente de Bom Jovem no Arruda. Então, quando eu digo que o Arruda é o maior palco, né, de espetáculo do estado de Pernambuco, é porque é mesmo, é nesse sentido. Né? É nesse sentido. E outra, o Arruda também, lembrando aos tricolores, né, o Arruda também foi palco até de espetáculo da Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo do Recife, na década de 90, com o saudoso José Pimentel. Né? Eu tive lá um espetáculo muito bem feito, um espetáculo muito bem produzido, foi no estádio José do Rego Maciel. E até também se viu de missa campal para o velório de Frei Damião Bozano, em 97, quando Frei Damião faleceu, e foi feita a missa campal no estádio José do Rego Maciel. Então, daí você tira a importância do Arruda, do estádio José do Rego Maciel, para a história, né, da sociedade pernambucana. O Arruda, ele é tão grandioso, ele é tão extraordinário, que ele foge, né, ele sai do alcance do próprio Santa Cruz. É um estádio dos pernambucanos, claro que é um estádio do Santa Cruzense, mas a importância dele para Pernambuco faz com que ele seja um estádio, né, um palco, né, de extraordinária capacidade para acolher espetáculos, quer musicais, artísticos e até religiosos, que foi o caso da missa campal, da morte de Frei Damião. Então, resumindo, o Arruda realmente é o maior, né, e melhor palco, né, de Pernambuco, quer para partida de futebol e quer para espetáculos, né, artísticos no estado de Pernambuco. Né? Nem a Arena, né, a suntuosa Arena, consegue, né, derrubar essa característica que é própria do Arruda. Bom, e com essas palavras de André, não poderiam ter palavras melhores para resumir a importância do Arruda, que extrapola o futebol, extrapola o Santa Cruz, e olhe que o Santa Cruz é uma instituição cultural enorme aqui em Pernambuco, certo? Mas extrapola o Santa Cruz. Nada melhor do que essas palavras de André, para a gente ter uma ideia, principalmente para os mais novos, da importância do Arruda, que está completando hoje 49 anos. E vamos nos despedir com aquela... torcendo todos nós, para que a gente volte novamente a ver o Arruda como palco de jogos da Série A. Porque nesse dia a gente vai saber que o Arruda, aliás, o Santa Cruz vai estar à altura do estádio que ele mesmo construiu com a ajuda da sua torcida. E a gente vai se despedir dessa vez, em vez de dizer viva o Santa Cruz, vamos dizer viva ao Arruda. Viva o Arruda! Viva o Arruda! Viva o Arruda!